Você sabia que o próprio Jesus Cristo nos revelou verdades assustadoras sobre Satanás e que muitas pessoas simplesmente ignoram? O inimigo da sua alma não age apenas no escuro, ele pode se apresentar de maneiras que você jamais imaginaria. Neste vídeo, vamos revelar 4 declarações poderosas feitas por Jesus, que podem mudar completamente a sua visão sobre o mal. Fique comigo até o final e descubra como essas palavras escondem chaves espirituais capazes de proteger sua vida e fortalecer sua fé. Olá, bem-vindo a esta jornada transformadora. Se você busca proteção espiritual, clareza e um fortalecimento genuíno de sua fé, este vídeo é feito para você. Aqui, nós vamos desvendar os segredos ocultos nas palavras de Jesus, revelando verdades que desafiam as aparências e iluminam os caminhos da vida. Descubra como os ensinamentos de Cristo podem servir de escudo contra as forças malignas que tentam se infiltrar no seu coração. Prepare-se para receber revelações poderosas, que não só fortalecerão seu espírito, mas também trarão paz e segurança para a sua alma. Fique atento e permita que a verdade divina transforme sua realidade. Neste momento, prepare seu coração para uma experiência que ultrapassa o convencional. Cada palavra será um passo rumo à luz que dissipa trevas e revela o propósito da sua existência. Ao nos aprofundarmos no ensinamento de Jesus, encontramos uma afirmação que ressoa com força e clareza: Satanás é o pai da mentira, João 8,44. Nesta passagem, Jesus não apenas descreve a natureza do inimigo, mas também nos alerta sobre o poder devastador da falsidade que pode permear nossos pensamentos, atitudes e decisões. Ao compreender essa verdade, abrimos os olhos para reconhecer as sutilezas do engano que se infiltram em nossas vidas, minando nossa fé e nossa capacidade de discernir o que é verdadeiramente benéfico para nosso espírito. O contexto em que Jesus profere essas palavras é fundamental para entendermos a profundidade de sua mensagem. Durante um confronto com os fariseus, que frequentemente se apoiavam em tradições e interpretações distorcidas da lei, Jesus expõe a hipocrisia e o engano que se escondem por trás de discursos vazios e intenções corruptas. Ele revela que, ao se opor à verdade, esses líderes estavam, de certa forma, imitando o comportamento de Satanás, o originador da mentira. Essa acusação não é feita de forma leviana, mas para alertar que qualquer desvio da verdade pode ser um convite para que a mentira se instale e se torne um hábito pernicioso. Ao dizer que Satanás é o pai da mentira, Jesus nos ensina que a falsidade não é apenas um erro de julgamento, mas sim uma característica inerente ao inimigo, que se deleita em semear confusão e desorientação. Essa metáfora nos leva a refletir sobre a origem de muitas de nossas próprias crenças e atitudes. Quantas vezes aceitamos verdades parciais ou distorcidas sem questionar sua fonte? Quantas vezes permitimos que narrativas incompletas ou manipuladas direcionem nossas escolhas, afastando-nos do caminho da luz e da integridade? Reconhecer que a mentira tem raízes profundas e que seu pai é o próprio Satanás é o primeiro passo para reverter o ciclo de engano e buscar a verdade absoluta que vem de Deus. A mensagem de Jesus nos convida a uma introspecção sincera. Ele não nos acusa de maneira arbitrária, ao contrário, nos convida a identificar em nós mesmos os momentos em que permitimos que a mentira se infiltre. Seja por meio de justificativas para erros, da aceitação de verdades confortáveis ou da negação de fatos desconfortáveis, a mentira se torna uma ferramenta que facilita a entrada do mal em nossas vidas. Essa constatação nos obriga a repensar nossos valores, a questionar nossos pensamentos e, principalmente, a buscar uma conexão mais profunda com a verdade divina. Para ilustrar esse ponto, imagine a seguinte situação: uma pessoa que, diante de um erro cometido, insiste em justificar suas ações com desculpas que minimizam sua responsabilidade. Essa prática, que pode parecer inofensiva a princípio, cria um terreno fértil para o engano. Ao negar a própria falibilidade, essa pessoa se afasta da verdade, consequentemente, afasta também a possibilidade de redenção e transformação. Assim como uma semente mal plantada, a mentira pode crescer e se enraizar, afetando não apenas a vida individual, mas também as relações interpessoais e a comunidade ao redor. Outro aspecto importante a ser considerado é a forma como a mentira pode ser mascarada por discursos sedutores. Muitas vezes, aquilo que parece ser uma verdade conveniente pode, na verdade, ser um engano cuidadosamente elaborado para desviar nossa atenção do que realmente importa.
Jesus nos alerta para não nos deixarmos levar por falsas promessas ou por palavras que, à primeira vista, soem atraentes, mas que escondem intenções de manipulação e destruição. Esse discernimento é essencial, pois o inimigo utiliza a aparência de sinceridade para se aproximar e envenenar nossa mente com dúvidas e incertezas. É necessário também considerar a dimensão espiritual desse ensinamento. Ao afirmar que Satanás é o pai da mentira, Jesus não está apenas falando de mentiras comuns, aquelas que contamos ou ouvimos no dia a dia. Ele se refere a uma mentira que tem repercussões eternas, que pode afastar o ser humano da verdadeira comunhão com Deus. Essa mentira não é apenas uma distorção da realidade, mas um véu que obscurece nossa visão e nos impede de enxergar a luz da verdade. Quando permitimos que essa escuridão se instale, corremos o risco de perder a capacidade de discernir entre o que é verdadeiro e o que é ilusório, comprometendo assim nossa jornada espiritual. A relevância dessa mensagem se estende também para os tempos atuais. Vivemos em uma era marcada por uma sobrecarga de informações, onde a verdade muitas vezes é distorcida por interesses diversos, sejam eles políticos, econômicos ou até mesmo culturais. Em meio a esse cenário, a advertência de Jesus torna-se ainda mais urgente. É preciso estar atento para que as mentiras não se transformem em verdades aceitas sem o devido exame. Ao cultivar uma postura crítica e buscar o respaldo na palavra de Deus, podemos resistir às tentações do engano e fortalecer nossa fé diante das adversidades. Além disso, a prática da oração e da meditação na verdade divina se apresenta como um antídoto poderoso contra as artimanhas do inimigo. Ao dedicarmos momentos para nos conectarmos com Deus, abrimos espaço para que a luz da verdade penetre em nossos corações e nos liberte das amarras da falsidade. Essa prática não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também nos capacita a identificar e rejeitar as mentiras que tentam se infiltrar em nossa vida cotidiana. Cada oração, cada momento de reflexão, torna-se uma ferramenta de resistência contra as forças que buscam nos desviar do caminho da verdade. No cotidiano, podemos aplicar esse ensinamento de diversas maneiras práticas. Por exemplo, ao tomar decisões importantes, é vital que busquemos a orientação divina, evitando que nossas escolhas sejam influenciadas por opiniões superficiais ou por interesses que não refletem a verdadeira essência do amor e da justiça. Quando nos deparamos com situações de conflito ou injustiça, é fundamental lembrar que a mentira, por mais sedutora que seja, nunca pode ser o alicerce de uma vida pautada na verdade e na integridade. Assim, ao cultivar uma mente atenta e um coração aberto à sabedoria divina, fortalecemos nossa capacidade de resistir às tentações que o inimigo coloca em nosso caminho. Outro aspecto relevante é o impacto das mentiras nas relações pessoais. Muitas vezes, conflitos familiares ou problemas de amizade se instauram a partir de mal-entendidos e informações distorcidas. Quando deixamos que a mentira se infiltre nessas relações, corremos o risco de destruir laços preciosos e comprometer a harmonia que deveria reinar em nossos lares. Por isso, é essencial que cultivemos o hábito da transparência, da honestidade e do diálogo sincero. Só assim poderemos construir relações sólidas, baseadas na confiança e na verdade. A importância desse ensinamento é também um chamado para que cada um de nós faça uma avaliação interna constante. Devemos nos perguntar: há alguma área na minha vida onde estou aceitando mentiras em vez de buscar a verdade? Estou permitindo que o inimigo insinue dúvidas e incertezas que comprometem meu relacionamento com Deus? Essa autorreflexão, embora desafiadora, é fundamental para o crescimento espiritual. Somente ao reconhecer nossas fraquezas e as áreas onde a mentira se instalou é que podemos dar o primeiro passo rumo à transformação e à renovação interior. À medida que aprofundamos nossa compreensão, percebemos que essa batalha entre a verdade e a mentira não é apenas uma disputa teológica, mas uma luta diária que se desenrola em nossas mentes e corações. Cada pensamento, cada decisão, pode ser influenciado por essa guerra invisível. Jesus, ao identificar Satanás como o pai da mentira, nos oferece um modelo de vigilância constante e de comprometimento com a verdade. Ele nos mostra que, para vencer esse inimigo, precisamos estar enraizados na palavra de Deus, cultivando uma fé sólida e inabalável. É também importante reconhecer que, apesar dos ataques do inimigo, não estamos desamparados. Jesus, em sua infinita misericórdia, nos convida a uma aliança de proteção e amor. Ele nos ensina que a verdade divina é um escudo poderoso que pode nos proteger das artimanhas do engano.
Ao nos dedicarmos a buscar essa verdade, fortalecemos nossa conexão com o Pai e recebemos a sabedoria necessária para discernir o que é verdadeiro do que é ilusório. Essa proteção espiritual não vem de nossa própria força, mas da confiança inabalável na palavra de Deus e na promessa de redenção que ela traz. Diante de tudo isso, é essencial que renovemos nosso compromisso com a verdade em todas as áreas da nossa vida. Que possamos nos comprometer a não aceitar nada que contrarie os ensinamentos de Cristo, e que, em cada decisão, possamos buscar a orientação divina. Ao fazermos isso, não apenas fortalecemos nossa fé, mas também contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa, onde a verdade e a integridade prevaleçam sobre a mentira e a corrupção. Convido você a refletir profundamente sobre o poder da mentira e sobre como ela pode afetar cada aspecto da sua existência. Pense nas situações em que a falsidade se disfarçou de verdade, nos momentos em que você talvez tenha aceitado algo que, em essência, não condizia com os ensinamentos de Jesus. Esse reconhecimento é o primeiro passo para uma mudança verdadeira e duradoura. Agora, feche os olhos por um instante e permita que essa verdade penetre em seu coração. Faça uma breve oração. Senhor, liberta minha mente de toda ilusão e falsidade. Que eu possa discernir a verdade em meio às sombras do engano. Ajuda-me a reconhecer as mentiras que tentam se infiltrar na minha vida e a buscar sempre a luz da Tua palavra. Que a verdade que vem de Ti seja o alicerce das minhas decisões e a força que me sustenta a cada dia. Amém. Este momento de oração é um convite para que você se alinhe com a verdade divina e fortaleça seu espírito contra as investidas do inimigo. Lembre-se, a verdade, quando abraçada com fé, é capaz de dissipar até mesmo as mais densas trevas. Se compreendemos que Satanás é o pai da mentira, agora precisamos examinar com atenção as ferramentas que ele utiliza para espalhar suas mentiras e confundir os filhos de Deus. Como um estrategista astuto, ele não se apresenta de forma óbvia. Pelo contrário, suas armas são sutis, envolventes, muitas vezes revestidas de algo que parece inofensivo, ou até mesmo virtuoso. Por isso, o discernimento espiritual é uma necessidade urgente em nossos tempos. Uma das armas mais poderosas do inimigo é a distorção da verdade. Satanás raramente mente de maneira absoluta, em vez disso, ele mistura verdades com pequenas doses de falsidade, o suficiente para contaminar todo o entendimento. Isso foi exatamente o que ele fez no Jardim do Éden. Quando Eva foi tentada, a serpente não negou diretamente o que Deus havia dito, mas plantou dúvida. Foi assim que Deus disse? Certamente não morrereis. Gênesis 3:1-4. Essa sutil inversão dos fatos continua sendo uma de suas estratégias mais eficazes até hoje. Essa distorção pode ocorrer nas pequenas concessões que fazemos no nosso dia a dia. Às vezes, relativizamos os ensinamentos de Cristo em nome de conveniência, modernidade ou aceitação social. O que começa como uma opinião pessoal pode, com o tempo, transformar-se em um desvio perigoso da fé. E quando percebemos, já estamos vivendo sob valores que não refletem mais a verdade do Evangelho, mas sim uma versão diluída, enfraquecida e adaptada aos interesses humanos. Outra arma do pai da mentira é o medo. Ele sabe que, quando estamos dominados pelo medo, ficamos vulneráveis, indecisos, desconfiados e distantes da fé. O medo paralisa, afasta-nos da confiança em Deus e nos empurra para decisões baseadas em insegurança. Satanás se aproveita dos nossos momentos de fraqueza e sussurra em nossos ouvidos palavras de derrota, dúvidas sobre o amor de Deus, mentiras sobre nosso valor ou nossa salvação. Mas a palavra de Deus nos assegura, no amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo, 1 João 4,18. Quantas vezes você já sentiu medo de não conseguir, de ser rejeitado, de fracassar ou de não ser digno do amor de Deus? Esses pensamentos não vêm do céu. Eles são semeados pelo inimigo com o objetivo de afastar você da presença de Deus. Por isso, devemos revestir-nos da armadura espiritual e, principalmente, da fé que dissipa o medo. Além disso, o pai da mentira utiliza a acusação constante como arma. Ele é chamado de acusador dos nossos irmãos em Apocalipse 12:10. Ele nos lembra constantemente de nossos erros, de nossos pecados passados, de nossas falhas mais dolorosas, tentando nos convencer de que somos indignos do perdão divino.
Mas essa é uma tática para nos manter presos à culpa, impedindo que avancemos na vida espiritual. Quando caímos nessa armadilha, deixamos de crer na misericórdia de Deus e começamos a viver como se fossemos eternamente condenados. Mas Cristo, nosso Redentor, já nos libertou. Ele não apenas nos perdoa, ele nos renova. Toda acusação que o inimigo lança contra você perde força diante do sangue derramado por Jesus na cruz. Quando o inimigo disser que você não é digno, diga a ele: sim, eu não sou, mas Jesus é. E ele me justificou. Outra ferramenta destrutiva é a sedução do mundo. O inimigo sabe como nos atrair com prazeres passageiros, vaidades e distrações que, aos poucos, nos afastam da vida espiritual. Ele sabe como alimentar o orgulho, a inveja, o egoísmo, a luxúria, sentimentos que parecem naturais em um mundo caído, mas que corroem nossa alma. Essa sedução é sutil, começa com desejos inocentes e termina em vícios, escravidões emocionais e espirituais que nos aprisionam por anos. Diante disso, devemos lembrar do alerta de Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6:24. Se tentarmos conciliar o Evangelho com o espírito do mundo, acabamos sendo tragados pelo engano. Por isso, é vital vigiar nossos olhos, ouvidos, pensamentos e atitudes. A santidade não é uma exigência opressora, mas uma libertação das armadilhas do inimigo. E como se não bastasse, Satanás também utiliza uma arma perigosa, a divisão. Ele semeia discórdia entre irmãos, dentro das famílias, nas igrejas, nas amizades. Onde há contenda, ele está presente. Onde há fofoca, orgulho e falta de perdão, ele se alimenta. A mentira, nesses casos, aparece como mal-entendidos, julgamentos precipitados e palavras maldosas. Ele sabe que um povo dividido não pode resistir. Por isso, como cristãos, devemos nos tornar pacificadores, como ensinou o próprio Jesus. Cada vez que escolhemos perdoar, silenciar diante da provocação ou orar por quem nos ofendeu, desarmamos o inimigo. Estamos, com essas atitudes, interrompendo o ciclo da mentira e espalhando a verdade que liberta. O amor é mais forte do que o ódio, a paz é mais poderosa do que a discórdia, e Deus reina sobre qualquer tentação de divisão. Por fim, uma das armas mais sofisticadas que o pai da mentira utiliza é a falsa espiritualidade. Ele pode se disfarçar até mesmo como anjo de luz, 2 Coríntios 11:14, influenciando pessoas a acreditar que estão vivendo segundo a vontade de Deus, quando na verdade estão seguindo preceitos humanos ou visões distorcidas do Evangelho. O legalismo exagerado, o fanatismo sem amor e a espiritualidade superficial são instrumentos que ele utiliza para afastar as pessoas da graça, substituindo o relacionamento com Deus por um mero ritualismo vazio. Por isso, é essencial conhecer a palavra e desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Quem caminha com o Espírito, não se engana com aparências. A verdade de Deus é revelada aos corações sinceros e humildes. Senhor, eu reconheço que o inimigo é astuto e usa muitas armas para me afastar de ti. Mas hoje eu me revisto da tua verdade. Entrego-te meus medos, minhas dúvidas, minhas feridas. Mostra-me quando estiver sendo enganado e fortalece meu coração para resistir. Que a tua luz dissipe toda escuridão em minha mente e que a tua verdade me liberte de toda mentira. Em nome de Jesus, amém. Ao entender as armas do pai da mentira, nos preparamos para a luta espiritual diária. Agora que você já conhece as estratégias do inimigo, aprenderemos como desenvolver o discernimento espiritual para reconhecê-las antes que causem danos. Vamos juntos continuar esta jornada rumo à verdade que liberta. Saber que o inimigo é o pai da mentira e conhecer suas armas é o primeiro passo. Mas é preciso ir além. É necessário aprender como reconhecer as mentiras espirituais que ele espalha, aquelas que não estão apenas nos discursos do mundo, mas também nas vozes internas, nos conselhos errados e até mesmo em certas doutrinas que parecem corretas, mas que distorcem a essência do Evangelho. Este é um ponto essencial da vida cristã, desenvolver o discernimento espiritual. O discernimento espiritual é o dom que permite identificar o que vem de Deus e o que não vem, mesmo que, à primeira vista, pareça bom. E como desenvolver esse discernimento? A resposta começa com a intimidade com a palavra de Deus. Jesus,
quando foi tentado no deserto por Satanás, não argumentou com lógica humana nem com emoções. Ele respondeu usando as Escrituras. Está escrito, Mateus 4. Ele mostrou que conhecer a verdade é a única forma de neutralizar a mentira. Muitas vezes somos enganados porque simplesmente não sabemos o que a Bíblia diz. Caímos em enganos que são piedosos, mas que contradizem a palavra de Deus. Por exemplo, uma mentira muito comum é: se Deus me ama, Ele não vai permitir que eu sofra. Mas Jesus nos ensinou exatamente o contrário. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A dor não é a ausência de Deus, muitas vezes, ela é o local onde Deus mais se manifesta. Quando temos discernimento, percebemos que o sofrimento pode ser uma escola espiritual e não um sinal de rejeição divina. Outra mentira espiritual perigosa é: eu sou bom, não preciso mudar. Essa ideia alimenta o orgulho e fecha o coração para o arrependimento. Mas a verdade é que todos pecamos e precisamos constantemente da graça de Deus. O discernimento nos faz reconhecer que precisamos de conversão contínua, de humildade diária, de um coração ensinável. Eis aqui uma oração que pode ajudá-lo a abrir o coração ao discernimento. Espírito Santo, fonte da verdade, ilumina minha mente e meu coração. Livra-me das mentiras disfarçadas de sabedoria, dos enganos que tentam desviar meu caminho. Ensina-me a reconhecer tua voz e me dá a coragem de seguir somente a tua vontade. Amém. Além da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, outro meio de desenvolver discernimento é por meio da oração constante. O coração que ora se torna sensível ao toque divino. A oração nos afasta do ruído do mundo e nos sintoniza com a frequência do céu. É na oração que muitas vezes percebemos que algo não está certo, mesmo sem saber explicar exatamente por quê. Essa é a voz do discernimento espiritual. Jesus também nos alertou sobre os falsos profetas, dizendo que pelos frutos os conhecereis, Mateus 7:16. Isso nos ensina que não devemos confiar apenas em palavras bonitas ou em aparência espiritual. Precisamos observar os frutos: humildade, amor, serviço, obediência. Uma verdade que gera orgulho, divisão ou desprezo pelos outros provavelmente não vem de Deus. Aliás, muitos enganos espirituais hoje vêm disfarçados de mensagens de autoestima exagerada, onde o eu se torna o centro. O verdadeiro evangelho não gira em torno do eu, mas do sacrifício de Cristo e da entrega total a Ele. O discernimento espiritual nos protege dessas ilusões que promovem o ego em vez da cruz. Outro sinal claro de mentira espiritual é quando algo afasta você da comunhão com Deus ou com os irmãos. Se uma ideia ou atitude te isola, te leva ao orgulho espiritual ou te faz julgar os outros com superioridade, é preciso acender um alerta. O Espírito Santo sempre conduz à unidade, à humildade, ao amor e à verdade. O que promove divisão, acusação e frieza espiritual tem outra origem. É preciso também estar atento ao tempo e ao silêncio de Deus. Às vezes, queremos uma resposta imediata, e por impaciência, acabamos aceitando qualquer coisa que apareça como um sinal divino. Mas Deus não tem pressa. Ele quer formar em nós um coração maduro, capaz de esperar e ouvir com profundidade. Quando não temos certeza se algo vem de Deus, o melhor é esperar em oração e silêncio, pedindo que o Senhor confirme. O diabo sempre tem pressa. Deus, não. O discernimento também se desenvolve quando estamos inseridos em comunidades de fé sadias, que nos ajudam a crescer espiritualmente e corrigem nossos excessos. O isolamento é terreno fértil para o engano espiritual. Precisamos de irmãos que caminhem conosco, nos exortem com amor, nos edifiquem com sabedoria. A igreja é corpo, e quem vive fora do corpo fica vulnerável às mentiras do inimigo. Mais uma oração para fortalecer o coração. Senhor, livra-me das ilusões espirituais. Dá-me olhos para ver como tu vês, ouvidos para ouvir tua voz no meio do barulho. Que eu nunca me deixe levar por emoções passageiras, mas permaneça firme em tua palavra, mesmo quando for difícil. Que a tua luz dissipe todas as trevas em minha mente e coração. Amém. Para reconhecer as mentiras espirituais, é preciso viver com humildade. A humildade nos mantém alerta, pois nos lembra de que somos frágeis e precisamos de Deus. Quem se julga sábio em demasia já caiu na armadilha do inimigo.
O coração humilde escuta, reflete, ora, espera, e então decide. A humildade nos protege da cegueira espiritual. Jesus nos deu todas as ferramentas, a palavra, o Espírito Santo, a oração, a comunhão, os frutos. Com esses elementos, podemos viver com clareza espiritual, sem medo de cair nos enganos que o inimigo espalha. O discernimento não é um dom reservado a poucos, mas um convite para todos que buscam viver na verdade. Ao encerrar este capítulo, entenda, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais fácil será perceber o que não vem dele. A luz revela as sombras. Quanto mais você conhece a voz do pastor, mais claramente reconhece o sussurro do lobo. Agora que você já sabe como reconhecer as mentiras espirituais, vamos falar sobre algo ainda mais profundo, as consequências reais e invisíveis que essas mentiras provocam na alma e na vida das pessoas. É hora de olhar com seriedade para os frutos das escolhas erradas e como restaurar o que foi perdido. Saber reconhecer as mentiras espirituais já é um passo enorme. Mas o que acontece quando essas mentiras não são identificadas a tempo? Quais são os efeitos reais, e muitas vezes invisíveis, que elas provocam dentro de nós? Neste capítulo, vamos mergulhar nas consequências espirituais, emocionais e até físicas que essas mentiras causam na alma humana. E mais importante, como podemos buscar a restauração que só Jesus oferece? O que começa como uma pequena distorção pode se tornar uma prisão invisível, uma espécie de corrente espiritual que impede a pessoa de experimentar a liberdade prometida por Cristo. Lembra do que Jesus disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se a verdade liberta, então a mentira aprisiona. Essas prisões podem assumir formas sutis, uma vida de culpa constante, mesmo após arrependimento genuíno, o medo exagerado de errar, que paralisa decisões, o sentimento de indignidade, que impede o fiel de se aproximar de Deus. Tudo isso são frutos de mentiras aceitas ao longo da caminhada. Há pessoas que acreditam, por exemplo, que Deus não as ouve porque não são boas o suficiente. Essa mentira produz frieza espiritual, distanciamento da oração e um sentimento crônico de rejeição. Outras pessoas vivem com a crença de que nunca conseguirão mudar, o que gera desesperança, depressão espiritual e acomodação no pecado. Essas consequências não aparecem de um dia para o outro, são como venenos que agem lentamente. O diabo não precisa fazer um escândalo para destruir uma alma. Basta que ela acredite em uma mentira e a cultive. E quanto mais tempo essa mentira habita dentro de nós, mais ela afeta a maneira como vemos a Deus, a nós mesmos e aos outros. Jesus foi muito claro ao chamar Satanás de homicida desde o princípio, porque ele mata aos poucos, mata a fé, a alegria, a esperança, a coragem de recomeçar. E o pior é que essas mentiras podem ser passadas de geração em geração, criando ciclos espirituais. Filhos que crescem ouvindo que Deus castiga quem erra podem desenvolver um conceito distorcido do Pai Celeste. Jovens que internalizam a ideia de que não são dignos de serem amados acabam tendo relacionamentos quebrados e um coração inseguro. Aqui é essencial fazermos uma pausa e orar com sinceridade. Senhor Jesus, abre meus olhos para enxergar as mentiras que têm aprisionado minha alma. Liberta-me de todo engano que me afasta de Ti. Restaura em mim a verdade, e cura as feridas causadas pelas palavras do inimigo. Amém. Outra consequência grave é o bloqueio do propósito de vida. Muitas pessoas deixam de caminhar no chamado de Deus porque acreditam em mentiras como: eu não sou capaz, outros fazem melhor que eu não fui escolhido. Com isso, talentos ficam enterrados, ministérios não são iniciados e a obra de Deus sofre. Não porque Deus tenha deixado de agir, mas porque alguém acreditou em uma voz que não era dele. Essas mentiras também interferem na vida emocional e física. Sim, o corpo sente o impacto do que acreditamos. Uma alma cheia de culpa pode desenvolver ansiedade, insônia, distúrbios alimentares e até doenças psicossomáticas. A ciência hoje comprova o que a Bíblia sempre ensinou: mente, corpo e espírito estão profundamente conectados. É por isso que Jesus curava o corpo, mas também dizia: vai e não peques mais, ou tua fé te salvou. Ele sabia que a cura completa começa dentro da alma, quando as correntes invisíveis da mentira são quebradas pela verdade.
É isso que o inimigo teme, uma alma que conhece a verdade e vive em liberdade. Por isso, é urgente que identifiquemos as mentiras que aceitamos ao longo da vida. Muitas vezes, essas mentiras estão tão enraizadas que pensamos que são verdades absolutas. Mas quando colocamos tudo diante da luz de Cristo, o que é falso começa a perder força. Vamos fazer uma breve reflexão prática. Pense em frases que você já repetiu a si mesmo como: eu não presto. Nada dá certo para mim. Deus deve estar decepcionado comigo. Eu nunca vou conseguir mudar. Agora pergunte: isso é o que Deus diz sobre mim? Ou é o que o inimigo quer que eu acredite? Esse exercício, por simples que pareça, tem o poder de desmascarar muitas fortalezas mentais construídas pelo inimigo. Mais uma oração para libertar sua alma. Pai amado, eu rejeito agora todas as mentiras que o inimigo semeou no meu coração. Eu declaro que sou amado, perdoado, escolhido e fortalecido por Ti. Restaura minha mente com a Tua verdade. Que o Teu Espírito me conduza à liberdade e me ajude a viver conforme o Teu plano. Em nome de Jesus, amém. Além disso, precisamos compreender que as consequências das mentiras não se limitam apenas a quem as acredita. Muitas vezes, elas afetam outras pessoas ao nosso redor. Pais que vivem na mentira da autopunição ou da inferioridade tendem a projetar isso nos filhos. Líderes espirituais que acreditam que são os únicos donos da verdade acabam criando ambientes opressores. Ou seja, uma alma ferida pode ferir outras. Por isso, buscar libertação não é um ato egoísta, é um ato de amor. Quando você decide renunciar às mentiras e abraçar a verdade de Cristo, você se torna um canal de cura para os outros também. Sua transformação inspira. Sua libertação ilumina. Seu testemunho toca corações. E lembre-se, nenhuma mentira é forte demais que não possa ser destruída pela verdade do Evangelho. Nenhuma cadeia espiritual é resistente o suficiente para não cair diante do nome de Jesus. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Encerrando este capítulo, queremos deixar um convite profundo: faça um exame de consciência diante de Deus. Peça a Ele que revele as mentiras que ainda influenciam suas decisões, seus sentimentos, suas crenças. E prepare-se, a verdade pode doer no início, mas ela cura no final. Ela tira as máscaras, mas nos mostra quem realmente somos aos olhos de Deus, filhos amados, perdoados e chamados para uma vida abundante. Vamos entender como resistir espiritualmente ao diabo, com base no que o próprio Jesus nos ensinou. Depois de reconhecer as mentiras e suas consequências, é hora de aprender a guerrear com autoridade e viver de forma vitoriosa. Continue conosco, porque o melhor ainda está por vir. Agora que compreendemos a origem das mentiras e as consequências profundas que elas causam na alma, surge uma pergunta inevitável: como resistir ao diabo de maneira eficaz e espiritual? Como se proteger das investidas invisíveis que, muitas vezes, chegam em forma de pensamento, sentimento ou circunstância? Jesus não apenas nos alertou sobre a ação de Satanás, mas também nos ensinou a vencê-lo com autoridade. E o primeiro passo é lembrar que a resistência ao diabo não é feita com força humana, mas com armas espirituais. O apóstolo Paulo deixou isso claro em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Jesus nos mostrou, em seu próprio ministério, que a palavra de Deus é a maior arma contra o inimigo. No deserto, após 40 dias de jejum, ele foi tentado diretamente por Satanás. Mas em todas as vezes, ele respondeu com a Escritura: está escrito, Mateus 4. Isso nos ensina que resistir espiritualmente ao diabo é mais do que recusar uma tentação, é afirmar a verdade de Deus sobre a mentira que foi lançada. Aqui está um princípio poderoso: não basta dizer não ao mal, é preciso dizer sim à verdade. Se alguém luta contra o medo, por exemplo, pode até tentar ignorá-lo, mas a verdadeira resistência acontece quando essa pessoa declara: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Salmos 27:1. É essa substituição que fortalece o espírito. Vamos fazer agora uma oração para revestir a mente com a verdade. Senhor,
Fortalece minha fé e minha memória espiritual. Que eu me lembre da tua palavra em todo momento de ataque. Que minha boca proclame a verdade quando o inimigo tentar me confundir. Ensina-me a resistir com autoridade, assim como tu resististe no deserto. Em teu nome, amém. Outro ponto fundamental é a vigilância constante. Jesus alertou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Vigilância não é medo, é consciência. É estar desperto espiritualmente, percebendo que nem tudo que é normal no mundo vem de Deus. Às vezes, uma ideia, um hábito ou até um conselho inocente pode conter sementes de engano. A resistência espiritual também passa pela autoridade que temos em Cristo. Tiago 4:7 nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba a ordem: primeiro, submeter-se a Deus. Depois, resistir ao diabo. Ou seja, a autoridade espiritual nasce da obediência a Deus. Quanto mais rendidos estivermos ao Senhor, mais força teremos contra o mal. E essa autoridade não é algo abstrato. Ela se manifesta em atitudes práticas: perdoar quando se tem motivos para guardar mágoa, escolher a verdade mesmo quando a mentira parece mais fácil, manter a fé quando tudo diz o contrário. Cada uma dessas decisões é um ato de resistência espiritual. Talvez você esteja se perguntando: mas e quando eu me sinto fraco demais para resistir? A resposta está no que Paulo escreveu: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. A nossa força está na dependência de Deus, e não em nossa capacidade humana. Por isso, uma alma humilde é mais poderosa do que uma mente orgulhosa. Por que o diabo treme diante de um coração entregue ao Senhor? Vamos reforçar isso com uma oração de autoridade. Em nome de Jesus, eu declaro que toda obra do inimigo contra minha vida será anulada. Eu resisto a toda mentira, confusão e tentação com a verdade da palavra de Deus. Que minha casa, minha mente e meu coração estejam protegidos pelo sangue do Cordeiro. E que o inimigo fuja diante da presença do Senhor que habita em mim. Amém. Além disso, é importante entender que a resistência espiritual é algo diário. Não se trata de uma batalha isolada, mas de uma postura de vida. É por isso que Paulo falou sobre vestir toda a armadura de Deus, Efésios 6, que inclui o capacete da salvação, proteção da mente; a couraça da justiça, proteção do coração; o escudo da fé, para apagar os dardos do maligno; a espada do Espírito, que é a palavra de Deus; o cinto da verdade, base para não cair em engano; os calçados do Evangelho da Paz, para caminhar com firmeza. Note que essa armadura não é física, mas espiritual e simbólica, e deve ser vestida todos os dias por meio da oração, leitura da palavra, arrependimento e consagração. Resistir ao diabo é mais do que um ato isolado, é um estilo de vida fundamentado em Cristo. Também é preciso compreender que o diabo não tem acesso ilimitado à nossa vida. Ele só age onde encontra brechas. E essas brechas, muitas vezes, são abertas por falta de perdão, por orgulho, por práticas ocultas ou até mesmo por negligência espiritual. Por isso, viver uma vida de santidade é também um ato de proteção contra as estratégias do maligno. Queremos lembrar que você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo habita em todo aquele que crê, e é ele quem fortalece, consola e direciona o fiel. E além disso, Deus nos deu a comunhão com outros irmãos para que ninguém caminhe isolado. Resistir espiritualmente ao diabo é também viver em comunidade, onde oramos uns pelos outros e nos apoiamos nas fraquezas. O nome de Jesus. Um nome que não é apenas símbolo de uma fé, mas uma chave de autoridade espiritual que transforma atmosferas, quebra correntes e faz com que até os demônios recuem. E o mais impactante é saber que o próprio Jesus nos deu permissão para usar esse nome, com fé, responsabilidade e reverência. Em João 14:13-14, o próprio Senhor declarou: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Veja, Jesus não apenas permite, ele promete agir.
E isso não se limita apenas a pedidos pessoais, mas também a batalhas espirituais. Em Marcos 16:17, lemos: Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Esse não é um trecho simbólico. Jesus falava literalmente. O nome dele tem poder real e ativo contra as forças das trevas. Mas por que isso acontece? Porque o nome de Jesus carrega a identidade, o sangue, o sacrifício e a ressurreição do próprio Filho de Deus. O nome de Jesus é temido no inferno. Ele representa tudo aquilo que o diabo não suporta: luz, salvação, verdade, perdão, reconciliação. Por isso, quando alguém invoca esse nome com fé, o mundo espiritual se movimenta. Não é apenas uma palavra, é uma declaração de autoridade. Vamos fazer uma oração invocando esse poder. Senhor Jesus, hoje eu declaro que o teu nome é escudo sobre minha vida. Onde houver escuridão, que tua luz brilhe. Onde houver medo, que tua paz reine. Onde houver perturbação, que teu poder seja manifesto. Em teu nome, Jesus, eu tomo autoridade sobre tudo que tenta me afastar de ti. Amém. Mas atenção, o nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Ele precisa ser usado com fé genuína e um coração alinhado com a vontade de Deus. Em Atos 19, encontramos a história dos filhos de Seva, que tentaram expulsar demônios dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O espírito maligno respondeu: A Jesus eu conheço, a Paulo eu sei quem é, mas vós, quem sois? Atos 19:15. Essa história nos ensina que a autoridade espiritual não vem do uso mecânico do nome, mas de um relacionamento real com Jesus. Quando alguém caminha com ele, vive segundo seus mandamentos e cultiva uma vida de oração, o nome de Jesus se torna uma arma eficaz. Mas sem comunhão, esse nome se torna apenas um som vazio. A boa notícia é que qualquer pessoa pode ter esse relacionamento com Cristo. Não é preciso ser pastor, padre ou ministro. Basta crer de verdade, entregar a vida a Ele e manter uma vida de fé. É a comunhão com o Senhor que nos dá acesso ao poder do seu nome. Além disso, o nome de Jesus liberta, cura e restaura. Há inúmeros testemunhos de pessoas que, ao orarem com fé usando esse nome, foram libertas de vícios, depressão, doenças e tormentos espirituais. Porque onde o nome de Jesus é proclamado com fé, as trevas não podem permanecer. Vamos orar mais uma vez, declarando essa verdade. Jesus, teu nome é sobre todo nome. Eu creio no teu poder. Que toda opressão, enfermidade e confusão se dissolvam diante da tua autoridade. Que a minha casa, meus pensamentos e meu coração sejam selados com teu nome. Que eu viva debaixo da tua proteção, em teu nome glorioso. Amém. É interessante observar também que Jesus ensinou a orar em seu nome, a viver em seu nome e a agir em seu nome. Isso significa que tudo o que fizermos deve refletir a natureza dele. Quando dizemos em nome de Jesus, estamos dizendo: faço isso como se o próprio Cristo estivesse fazendo. Isso é algo profundo. Por isso, deve ser usado com seriedade, nunca de forma leviana ou casual. Outro ponto importante é que o nome de Jesus traz paz ao coração. Filipenses 2:10 de novembro diz que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a autoridade suprema, e também a nossa esperança. Quando o medo tenta dominar, declare: Jesus está comigo. Quando pensamentos sombrios se aproximarem, diga: Jesus é a minha luz. Quando a batalha parecer intensa, ore: em nome de Jesus, que todo o mal recue. Cada vez que você invoca esse nome com fé, você está posicionando-se espiritualmente contra as trevas. E saiba, o inimigo não resiste ao nome que o derrotou na cruz. Encerrando este capítulo, quero que você guarde isso no coração: você tem direito ao nome de Jesus se o aceita como Senhor da sua vida. Essa não é uma promessa para poucos, mas para todos os que creem. E ao usar esse nome com fé, reverência e obediência, você verá milagres acontecendo, porque o céu responde à voz daqueles que invocam um nome que está acima de todos os nomes. Diante de tudo que refletimos, fica claro,
O nome de Jesus é nossa fortaleza, nosso abrigo e nossa arma mais poderosa contra as forças das trevas. Não há escuridão tão profunda que a luz do seu nome não possa dissipar. Não há corrente tão pesada que não possa ser quebrada quando pronunciamos Jesus com fé, devoção e entrega total. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis. Talvez esteja sentindo o peso do medo, das dúvidas, da opressão espiritual ou até mesmo da sensação de abandono. Mas hoje, você recebeu uma verdade que pode transformar radicalmente a sua jornada. Jesus está com você. O nome dele é escudo, refúgio e direção. Use-o e declare-o, viva por ele. E veja como os céus se abrem quando você decide confiar inteiramente. A sua fé, por mais pequena que pareça agora, é suficiente para mover o coração de Deus. Basta um passo, uma oração, um Senhor, ajuda-me, e ele virá ao seu encontro. Lembre-se, os demônios estremecem diante do nome de Jesus, mas o coração de Deus se comove quando você o pronuncia com amor e humildade. E se este capítulo falou com você, não guarde isso só para si. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Alguém que talvez esteja lutando contra forças invisíveis sem saber que tem em Cristo o maior aliado. Não subestime o que o nome de Jesus pode fazer na vida de outra pessoa através de uma simples atitude sua. Antes de encerrarmos, receba esta última oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por me lembrar que teu nome é vida, é escudo e a salvação. Ensina-me a viver debaixo da tua autoridade e a jamais me esquecer que, ao invocar teu nome, estou invocando todo o teu amor, tua cruz, tua vitória. Que meu coração nunca se afaste de ti, e que meus lábios nunca deixem de te louvar. Amém. Agora, quero te agradecer profundamente por ter permanecido aqui, até este ponto do vídeo. Sua presença, sua atenção e, acima de tudo, sua busca por conhecer mais de Deus, tem um valor eterno. Que as bênçãos do céu recaiam sobre sua vida, sua casa e sua família. Se esta mensagem te fortaleceu, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que edificam e libertam. E deixe aqui nos comentários, Jesus é meu escudo, para que todos saibam que você pertence à luz e que o inimigo não tem poder sobre você. Muito obrigado por estar conosco. E que o nome de Jesus seja sempre o centro da sua vida. Até o próximo capítulo, e que Deus te abençoe poderosamente.